Tem aqueles professores que trabalham com cultura de capoeira e tem aqueles que trabalham profissionalmente, que trabalham em creches e escolas. No caso, eu faço os dois. Então, para iniciar a nossa aula, eu quero que vocês peguem um papel, tá bom? Um papelzinho, uma caneta e vamos marcando aí, tá? Vamos fazendo as anotações. Hoje eu vou falar para vocês a gente vai trabalhar 3 eixos, tá? O primeiro eixo é o ser, tá bom? Isso está relacionado ao desenvolvimento do profissional, ok? Então, o ser, a gente vai falar sobre o ser, vamos falar sobre o fazer e também sobre o ter. Isso são 3 princípios, é utilizado em várias áreas do conhecimento, tá bom? Diversas áreas do conhecimento, esses 3 eixos. Então, nas últimas lives, né, nas últimas vivências, eu falei para vocês referente ao que é esse mercado, né? Depois eu fiz uma analogia do mercado e agora a gente está se aprofundando. Então, cada vez mais a gente vai se aprofundando dentro dessa área, tá bom? Então, o ser. Então, primeiramente, a gente tem que assumir isso. Poxa, eu quero ser um educador de capoeira, eu quero ser um educador, né? Lembrando que eu falei agorinha sobre a diferença do educador e do professor, tá? O professor de capoeira, ele está vinculado com centros culturais, então academias de capoeira. O educador de capoeira, ele não tem uma formação cultural, mas é aquelas pessoas que atuam profissionalmente com a capoeira. Então ela trabalha como? Educando, tá bom? Então o ser, ele está relacionado a isso. Eu quero ser, ou eu vou ser, tá? Então, quando a gente fala eu quero ser ou eu vou ser um profissional de capoeira, eu tenho que assumir. Não posso falar assim, eu acho que eu quero. Não, não pode ser morno. No reino dos céus, ou você vai ou você não vai. Não tem essa questão assim, eu acho. Não, tem que assumir. Então, assim, eu quero ser um educador. E quando você acredita nisso, né, que é possível, tá bom? Um dia eu acreditei, hoje eu sou um educador, porque eu acreditei lá há muito tempo atrás. Então, eu tenho que assumir, eu quero ser, eu sou um educador, tá bom? Pronto, então assumir essa questão de ser um educador, eu tenho que fazer as coisas que um educador faz, tá? Então, o que é essas coisas que o educador precisa fazer para que ele de fato consiga ser esse educador? Então, as coisas é o seguinte, tá? Se vocês puderem anotar, isso vai ser de grande valia para vocês, tá bom? Esses conhecimentos, eles não são muito falados, tá? Eles só são ditos em cursos, tá? Cursos pagos. Então, vocês estão tendo a oportunidade de ter gratuito aí na sua casa, no conforto da sua casa, tá bom? Então, o primeiro é falar como. Então, assim, na verdade, todo mundo é capaz de desenvolver essa questão da oralidade, do falar, tá bom? Então, eu preciso ter uma fala simples, preciso ter uma fala coerente, tá? E aí vai do meu público para público, então, com professores eu falo de um jeito, com alunos eu falo com outro jeito, com crianças eu falo de uma outra forma, eu tenho que ser mais carismático, mais sensitivo com essas crianças, então, para cada pessoa a gente fala diferente. Então, a questão do falar, né? Que nem como o público, a gente está focando, né? Esse trabalho que eu estou trabalhando com vocês, a gente está focando com crianças de 2 a 6 anos, então é legal que não se fale gírias, tá bom? A questão de gírias a gente utiliza muito na juventude, mas assim, uma palavrinha ou outra, somente para ter uma comunicação com esses alunos, não que vai falar sempre em gírias, não. Uma palavrinha ou outra, eles dão até uma risada, gera uma conexão, tá? É uma estratégia de quebra de gelo, tá bom? Então, o modo de falar, tá? Eu acredito que seja um dos primeiros passos. Então, o modo que você fala, a clareza que você fala, a objetividade como você fala, o modo de se vestir, né? Então, professores, na verdade, educadores que têm o hábito de ministrar aula de regata, isso em creches é inadmissível, então não é legal, tá bom? É feio isso. Mulheres, né? Então a vestimenta da mulher, então que não seja muito apertada, né? Porque você está no ambiente escolar, então tem que ser uma roupa mais confortável, uma roupa que você se sinta confortável, tá bom? E o homem também, o homem ele tem que ir com uma vestimenta onde ele demonstra para as pessoas que estão ali presentes. Por que eu digo isso? Porque normalmente nas escolas, além de aluno, nós temos a direção,
né? Ou seja, coordenadores passando. Muitas das vezes os pais vão assistir, né? Então os pais muitas das vezes vão, porque eles estão pagando, né, a modalidade, então os pais vão lá assistir a aula e eles observam muito qual é a vestimenta que você tá. Então é interessantíssimo vocês estarem atentos à roupa que você vai estar vestindo, tá bom? Que não seja vulgar, tanto para homem quanto para mulher, porque você está no ambiente de trabalho. Posso usar calça leg? Claro, calça leg é uma vestimenta esportiva, tá bom? O que não pode? Short, né? Então, short não faz nem parte do perfil capoeirístico, né? Mas tem gente que vai, viu? Tô falando pra vocês que vão, porque tem gente que vão, tá? Então, a vestimenta, ela é importantíssima, tá? Hábitos, então, é importantíssimo que você, quando assume querer ser educador, que você desenvolva hábitos de ler. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Então, que você pegue livros baseado no que você vai trabalhar. Então, na verdade, tem vários livros, né? Mas só o fato de você começar a ler, essa questão da leitura vai aumentar o seu vocabulário, né? Vai fazer com que você conheça novas histórias, que você conheça novas pessoas, que você tenha uma referência bibliográfica. Às vezes você fala algo errado, né? Tipo, que nem um exemplo. Há muito tempo atrás eu acreditava que era possível ensinar habilidades motoras através da capoeira. E não é possível, na verdade é do contrário. Então, através das habilidades motoras que eu ensino a capoeira. Capoeira são modalidades, são habilidades específicas. E aí, quando eu me pautei em um autor, que eu fui ver o que os autores diziam, eles falavam exatamente isso. Falavam que a gente primeiro ensina as habilidades básicas, para depois habilidades específicas, que são os movimentos da capoeira, tá bom? Então, hábitos de ler, para você que fuma, né? Tem hábitos de fumar, tem hábitos de beber. É legal que pare com esse hábito, porque se você quer ser um educador, né? Como a gente disse agora, eu tenho que assumir, eu quero ser um educador, não cola, né? Não faz sentido. Você, como um educador fumante, fazendo uso de álcool, eu conheci pessoas que faziam uso de drogas, piorou, né? Então, quando a gente assume querer ser educador, nós somos exemplos, né? Aquele papinho assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, isso não cola, tá bom? Então, para você ser um educador de sucesso, um educador de referência, é importantíssimo que você tome esses cuidados, tá? Professor, em vez em quando eu bebo, né, socialmente, então, uma dica que eu dou para você, porque às vezes é complicado você estar em família, uma dica que eu dou pra você é não poste essas fotos, tá bom? Não beba na frente de crianças, tá? Sei lá, coloque essa bebida dentro de uma garrafa sei lá, de refrigerante, tá bom? Justamente porque você é um educador e você vai ser cobrado por isso, tá bom? As pessoas te julgam, seus amigos vão te julgar, enfim. Mas saibam que é importantíssimo você zelar o seu eu, tá bom? O eu profissional, tá? Os locais que você frequenta, então não tem problema nenhum você frequentar a balada, você frequentar rave, não. Só que, galera, não postem isso, né? Porque os pais estão vendo, as crianças estão vendo, você é uma referência. Então não tem problema nenhum você frequentar esses tipos de locais. Mas saiba que não é um local saudável para um educador, né? Então a gente sabe que tem que extravasar energia, mas tem que se podar, tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Porque você fica mal visto, né? Mal visto, que nem um exemplo. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos. Antes de eu matricular meu filho em qualquer modalidade, primeiro eu vou ver quem que vai estar dando aula. Por quê? Ele vai ser um segundo pai pro meu filho, ele vai ser uma referência pro meu filho, entendeu? Então eu parto de mim, a questão da empatia, tá? Então é uma referência que ela inicia por mim. Então se eu ver que o profissional é um profissional meia boca, um profissional que faz um monte de coisa errada, eu não confio, tudo bem? E eu como coordenador, como gestor de modalidades também, eu tesouro, tá? Eu tesouro na questão assim, poxa, você tem que ser referência, você tem que ser exemplo. Se você não serve para ser referência, se você não serve para ser exemplo, não serve para ser educador. Desculpa, vai ser porteiro, nada contra, tá, pessoal? Nada contra, você pode ser o que você quiser. Mas ser educador é ser um pai, né? Então é o primeiro, né? Aquela pessoa que ela é o segundo pai, é a pessoa que é referência para a criança, tá bom?
Então, a questão dos locais onde você frequenta é importantíssimo, tá? Você tem que tomar cuidado também com as pessoas que você anda, tá bom? Como assim as pessoas que você anda? Sim, tem uma passagem bíblica que fala, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que nós chamamos de amigos, tá? Então, quem são os nossos amigos? Quem são aquelas pessoas que frequentam as nossas casas, tá? A nossa casa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Não é qualquer pessoa, tá? Uma outra questão também relacionada com as pessoas que você anda é o seguinte. Amigo, tá? Muitas das vezes o amigo ele quer ver você bem, tá? Então você tem aquele amigo que compartilha, compactua suas felicidades, suas alegrias, e aí esse amigo ele quer ver você bem, mas ele nunca quer ver você melhor que ele, e aí você tem que tomar cuidado com isso. Então quando você vê que o seu amigo, aquela pessoa que diz ser seu amigo, ela se incomoda em ver o seu sucesso, então tá na hora de você cortar essa amizade, tudo bem? Sei lá, a questão da educação vai ter sempre, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas essa pessoa ficar frequentando a sua casa, você ficar frequentando a casa dela, não é legal, tá bom? E você quer saber quando uma pessoa é sua amiga? É o teste, tá? Quer saber quando é sua amiga? Conte uma conquista para a pessoa. Se essa pessoa te parabenizar, te abraçar, né? Compartilhar com você, sabe? Compactuar essa emoção, é seu amigo. Mas se for uma pessoa que não demonstrar felicidade, que nem um exemplo, quando eu passei no concurso público Santana de Parnaíba em primeiro lugar, eu falei para os meus amigos, né, que eu passei no concurso público, que para mim ia ser muito bom, para minha carreira profissional, porque era um concurso de capoeira. Foram poucos que me parabenizaram. Aí teve pessoas falando assim, mas servidor público é preguiçoso, sabe? Começa a colocar defeito. Então a gente tem que tomar cuidado e podar essas amizades, tá bom? Peraí. Uma informação importantíssima para vocês também. Uma informação importantíssima para vocês saberem é o seguinte. Tem pessoas, galera, que gostam de falar sem vivenciar, tá? Então, um exemplo, eu sou um profissional que trabalho praticamente quase todos os campos da capoeira, quase todos. Eu só não trabalho ainda com a área de apresentações, mas futuramente eu pretendo trabalhar com essas áreas também de apresentações, de fazer apresentações e ser pago por isso. Mas nas outras eu atuo, tá? Então eu atuo na desportivo, competições, sou atleta, sou técnico, sou avaliador de projetos, sou professor de criança, enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado que tem pessoas, né? Tipo, pessoas que se dizem ser autoridades com capoeira, que nunca vivenciaram, sabe? Tipo, um exemplo, uma pessoa nunca trabalhou com capoeira remunerado. E aí ela começa a colocar empecilho para vocês. Tá? Então eu falo assim, mas eu já conheci muitos e quebrei a cara deles, dei rasteira mesmo. Conheci muitas pessoas que falaram assim, capoeira é muito ingrata, você tá lá, se mata, faz um bom trabalho e no final das contas você é chutado por isso. E na verdade é o contrário, né? Quem é ingrato é a pessoa. Essa pessoa que eu tô falando pra vocês foi uma pessoa que trabalhou muitos anos com capoeira recebendo, simplesmente só recebeu. Ela nunca se importou em fazer um curso, em fazer uma faculdade, em fazer uma formação. Não, ela não se importou. Simplesmente foi trabalhando, ganhando um ótimo salário. Aí chegou um dia, cortaram ela. E aí ela saiu com uma mão na frente e outra atrás, saiu da capoeira, não pratica mais capoeira, tá ali, né, no meio das rodas, né, dá uma passada em vez em quando, mas não assume um projeto, não assume um trabalho. E essas pessoas, elas falam assim, capoeira é ingrata, não vale a pena. Então isso é muito ruim, tá? Porque essas informações são mentirosas, né? Assim como eu trabalho com capoeira, eu conheço centenas de pessoas que fazem a mesma coisa. Quando eu digo a mesma coisa, não igual, mas que atuam com capoeira. E assim, o meu trabalho hoje, ele é 100% capoeira. Eu não faço mais nada além de capoeira. Né? Então antes eu trabalhava com musculação, eu fazia outras coisas, não. O meu foco hoje é só capoeira, eu trabalho somente com capoeira. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que se julgam mestres, que não sei o quê, e aí acaba colocando, te atrapalhando na sua carreira profissional.
tá bom? Então não acreditem nisso, tá? Tem pessoas que estão aí trabalhando com isso. Eu mesmo estou aqui dispondo do meu tempo para vocês, tá bom? Já já eu vou estar ministrando aula para os meus alunos em Santana de Parnaíba, mas eu estou aqui dedicando meu tempo para vocês porque a capoeira fez muito bem para mim e eu quero retribuir isso, tá? Retribuir isso com vocês, compartilhando isso com vocês, para que vocês também tenham uma boa carreira profissional na capoeira, tá bom? Saiba que é possível, tá? Siga isso que eu tô falando para vocês, tá bom? Então, isso são as coisas que você deve fazer. Então, agora entrando na área específica, quando você for trabalhar com crianças, né? Então, eu falei um pouquinho do que você tem que fazer relacionado ao seu perfil, tá bom? Então, hábitos que você tem que ter, hábitos que você precisa tirar, tá bom? Que nem eu já falei para vocês na aula anterior, que não rola você utilizar o logo da sua academia, que nem um exemplo, a minha academia é Pegadas na Areia, não rola eu levar esse logo para dentro da escola, porque são coisas diferentes, consegue entender? São coisas distintas, então lá tem que ser um projeto voltado para a escola. Então você tem 3 opções, você cria a possibilidade de você criar e dar certo é de 10%. A segunda possibilidade, você conhecer alguém que faz isso, no caso eu, né, eu ou outras pessoas. Quando você conhece alguém que faz isso e você segue o caminho que essas pessoas fez, você tem 50% de dar chance, 50% de dar certo. E quando você, um exemplo, você compra o projeto de alguém, que nem um exemplo, meu projeto, eu tenho um projeto Brincando e Aprendendo com Capoeira. Esse projeto eu vendo para as pessoas que fazem meu curso, que nem um exemplo, vocês estão fazendo esse curso, se vocês desenvolverem, eu vendo para vocês. Quando eu digo vender, vocês não tem que pagar nada, eu dou a liberdade de vocês usarem o meu nome, usarem o meu método nas aulas. E a possibilidade de dar certo é de 90%. Por quê? Eu estou nesse mercado há mais de 10 anos, né? E junto comigo tem uma galera trabalhando comigo. Então, o segredo é esse, tá? Então, mas se você tentar arriscar, fique à vontade, né? A gente trabalha, na verdade, a gente aprende errando, tá bom? E todo erro gera um aprendizado, beleza? Então, quando você tá lá no seu primeiro dia de aula, tá bom? Então, lá com os pequenininhos, né? Aquela emoção, aqueles pequenininhos de 2 a 6 anos, você fica pensando assim, o que será que tá passando na cabeça dessa molecada, né? As minhas turmas, tá? Eu tenho turma de 15, o máximo é 20, tá bom? Na verdade, eu tenho uma turma de 25 crianças. Mas essa turma aí vem uma ajudante, né? Vem uma pedagoga me auxiliar. Porque são muitos, não dá para dar conta, tá bom? Saibam disso, tá? E eu costumo levar sempre alguém para estagiar comigo, alguém para trabalhar comigo. Então, já levei várias pessoas que começaram a estagiar e por lá ficaram trabalhando comigo e recebendo, tá? Eu nunca levo pessoas para trabalharem de graça. Eu vou lá, vai lá para ajudar o professor. Não, você vai lá para ganhar o seu dinheiro também. Você vê que a capoeira, ela consegue te remunerar, tá bom? Então, quando você estiver no primeiro contato com essa criança, é interessantíssimo que você tenha o que com ela? Uma interação, você precisa se conectar. Como você se conecta? Então a roupa que você está usando é uma forma de você se conectar. A cor da roupa, né? Então, que nem um exemplo, o fato de eu ser careca, tem crianças que não gostam de careca, tá bom? Acreditem nisso, tá? Não sei o porquê, mas tem crianças que não gostam. E aí eu consigo quebrar esse gelo quando eu começo a conversar com elas. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é me comunicar com elas. Como que eu me comunico com elas? Primeiramente, então a minha vestimenta, né? Então se você tiver roupa de super-herói, uma roupa, sei lá, da galinha pintadinha, tá? Teve uma vez eu fui numa formação e aí um professor pegou e falou assim, nossa, eu sou educador físico, tá, pessoal? E não tem nada a ver com o que eu faço, tá? Então, educador físico é somente uma bagagem que eu tenho, mas a atuação da capoeira é outra coisa. Aí eu tava em uma formação e aí tinha um professor lá falando assim, a gente não tem que fazer palhaçada, não sei o que, a gente tem que manter a postura de educador sério, que não sei o que. Errado ele, né? Então, assim, para você trabalhar com criança, você tem que descer ao nível da criança. Então, você tem que brincar, falar, rir, às vezes fazer pergunta boba, tá? Pergunta que vai fazer ela rir para gerar o quê? Essa comunicação, tá bom? Então, a vestimenta é o primeiro contato, tá bom? Ela
vai se atrair por isso. O pandeiro, né? Então é recomendável que você leve pandeiro, tá bom? Berimbau não necessariamente, mas que seja um pandeiro pequeno, tá bom? Por quê? Porque tem que ser algo que esteja no mundo da criança. Você leva um pandeiro grande, a criança não se comunica, tá? Então, a questão da vestimenta, aí depois eu tenho que conhecê-la primeiro. Então eu pergunto o nome dela, né? E aí como é que pergunta, né? Assim, como é que é teu nome? Não, tem que ter uma musiquinha por trás. Tem que ter uma musiquinha por trás. Tem que fazer tudo lúdico, tá? E isso eu vou passando para vocês nas próximas lives, porque senão não vai dar tempo. Então, a gente se comunica como? A gente se comunica brincando, tá bom? Com objetos, a gente leva brinquedos infantis, né? Então leva um pintinho, leva uma cobrinha, leva um ursinho, algo que faz parte do mundo da criança, tá bom? É importante que você fique na altura dela, então você não pode ficar de pé, você tem que ficar de joelho ou agachar, porque você tem que olhar ela no olho para ela se comunicar com você, se conectar com você. Se você ficar em pé ali embaixo, ela vai ficar assim, totalmente desproporcional, você não vai conseguir atrair a atenção dela, tá bom? Deixa eu ver. Uma coisa importante que eu já falei para vocês é entrar no mundo dela, né? Então, você pergunta de tudo, porque você vai utilizar. Teve uma vez que eu fui ministrar uma aula, na verdade, sempre nas primeiras aulas, os alunos sempre perguntam: mas por que você quer saber o meu desenho favorito? Aí eu falo assim: porque eu gosto também de assistir desenho, uma forma de comunicar. Mas eu utilizo isso que ele soltou pra mim fazer com ele. Que nem um exemplo, vamos supor uma suposição. Que nem um exemplo, vai. Uma criança fala assim: eu gosto de assistir Galinha Pintadinha. Legal, então eu já sei que ela gosta de Galinha Pintadinha. Então depois que eles se apresentaram, qual é a primeira atividade que eu vou fazer? Eu vou cantar a música pra ele. A galinha pintadinha e o galo carijó. Então assim, eu estou me comunicando com ele. Então é importante eu saber o que ele gosta, porque eu entro no universo dele, tá bom? E agora, pra gente fechar, coisas que você não deve fazer de forma alguma. Não faça isso, principalmente homens, tá bom? Não deixe criança sentar no seu colo, não deixe. Cuidado, tá bom? Onde você pega, então, aonde que sua mão vai, então você tem que ter esse cuidado, tá bom? Então, mão na mão, mão nas costas, mão na cabeça, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Pra gente se guardar. Uma coisa que eu digo pra vocês não compartilhe banheiros, tá bom? Então, assim, tem uma escola que eu dou aula que o banheiro, ele é pra todo mundo. Então, toda vez... E, assim, é um banheiro que cabe em 3, 4 pessoas. Toda vez que eu vou usar esse banheiro, eu fecho a porta. Eu não deixo nenhuma criança comigo. Isso é uma forma da gente se resguardar, beleza? Então, saibam disso. Tomem cuidado, tá? Porque a gente não sabe o que as pessoas podem falar. Enfim, a gente tem que se guardar por conta de tudo que se acontece por aí. Então, tomem cuidado com isso, tá, galera? E aí, o último tópico, que é o ter. Então, se você fizer tudo isso, o que você vai ter? Emprego, você vai ter emprego garantido. Você vai ter reconhecimento. Automaticamente, você vai ter salário. Automaticamente, você vai ser referência. Você vai ser convidado para ir para um monte de lugares. Beleza? Então, hoje eu falei para vocês, né? Eu falei com vocês referente a postura do profissional, mas utilizando 3 elementos, que é o ser. Então, eu quero ser educador. Para mim ser educador, eu preciso fazer as coisas de educador. E aí depois, para mim ter, não do contrário, tá? Então, assim, não adianta assim, eu quero ter reconhecimento de educador, eu quero chegar a ter um salário de educador. Não, esquece, não rola, tem que seguir esse passo a passo. Tanto é que tem muitas pessoas que desistem no começo, eu conheci várias, que desistiam porque pagavam pouco. Que nem um exemplo, teve uma vez que eu contratei um rapaz para trabalhar comigo uma vez na semana, 1 hora só. 1 hora, então ele ia lá 1 hora, eu pagava para ele R$100. É pouco, né? Pô, R$100, dá para fazer o que com R$100? Praticamente só o combustível. Mas isso era referente a R$25 hora aula, né? Então assim, ele ganhava R$100 por mês, mas ele ganhava R$25 por hora aula. E eu pergunto para vocês, qual é a empresa que paga R$25 hora aula? Qual é a empresa? Não paga, eles pagam R$4, R$5, R$7. Então assim, 1 hora, se ele trabalhasse 2, 3 e esse negócio... Na verdade, ele ganhava 25 por quê? Porque ele estava começando, né? Normalmente um professor ganha em média 50, 70, R$100. Isso depende de escola para escola, tá bom? Galera...
Então eu gostaria de agradecer por hoje, a gente acabou até passando do horário, eu peço desculpa, tá? Eu vou dar uma lida nas perguntas, eu vou responder para vocês lá no grupo, tá? Nós temos um grupo do WhatsApp, tá bom? Que é o grupo do P15, para essas pessoas que querem ser profissionais de capoeira. Lembrando que nós estamos vivendo um período de pandemia, essa pandemia não é para frente, então a gente tem que fazer o quê? Aprender. Então a gente aprende agora, porque quando as coisas começarem a funcionar, eu já sei fazer. Então essa é a minha proposta com vocês, tá bom? Minha gratidão, que Deus abençoe todos vocês. Eu não vou conseguir responder a resposta por conta do horário, mas eu vou responder, não responder aqui, eu vou responder lá no grupo, beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe e até amanhã para a nossa próxima P15, às 18h30. Um abraço!